A paz do Senhor, que bom que você está conosco no dia de hoje e eu tenho certeza que você será abençoado por essa palavra. É uma palavra de ensino que te levará a receber os favores de Deus, estar do lado daquele que pode todas as coisas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esta palavra se ela for do teu agrado e também comente, pois assim você nos ajude a estar propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes o milagre não acontece na nossa vida porque nós não sabemos preparar o ambiente aonde Deus se move. Numa atmosfera dura, numa atmosfera apática, Deus não vai se mover. Então muitas vezes a gente insiste com alguém, Deus fala com essa pessoa, Deus toca no coração dessa pessoa e claro, nós devemos orar. Porém, existe algo, a palavra do Senhor diz em Romanos que o que de Deus se pode conhecer já é manifesto nas coisas criadas, nas árvores, nos animais e no próprio ser humano. Então alguém que olha para uma formiguinha e vê essa formiguinha se movimentando com a inteligência, a capacidade de juntar no verão para que no inverno tenha com o que se alimentar e diz isso é obra do acaso, é uma pessoa realmente apática, para não dizer ignorante. Uma pessoa que não enxerga nada, uma pessoa cega. E muitas vezes nós queremos a presença de Deus de uma maneira mecânica. Nós que já conhecemos ao Senhor, queremos que o Senhor responda uma oração, que o Senhor nos atenda, como se fosse um botão de interruptor de energia elétrica, né? Você aperta, acende a luz, aperta de novo, apaga a luz. Nós queremos tratar Deus dessa maneira. Eu preciso que Deus me responda, então eu oro e acontece. Não. Deus é uma pessoa maravilhosa, mas acima de tudo, Ele é Deus e deve ser tratado como Deus. E como que nós fazemos para criar a atmosfera onde Deus se move? Então, em que ambiente Deus entra em ação? É isso que eu quero falar contigo, para que você saiba como entrar na presença do Senhor e receber resposta ao seu clamor. Isaías capítulo 57 e o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então, nesse texto de Isaías, ele já começa a nos dar direção de onde Deus está e qual é o ambiente aonde Ele opera, aonde Deus entra em ação. Deus habita num alto e sublime trono, num alto lugar. É ali onde Deus habita. Então, quando nós vamos entrar na presença do Senhor, nós precisamos ter consciência que Deus não habita no que é terreno. Deus, Ele habita no alto e sublime trono. Então, a nossa postura diante de Deus deve corresponder a esse Deus a quem nós servimos. Em segundo lugar, Deus habita no contrito de coração. Ele habita com a pessoa que está com o seu espírito abatido. Então, uma pessoa arrogante, uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que pensa que é capaz pelas suas próprias forças, não alcançará o favor de Deus. Ele já tem aquilo que é natural, que Deus dá para todos: o nascer do sol, o ar que respira, a saúde. Mas um relacionamento com Deus é impossível, porque Deus habita com aquele que tem o coração contrito, coração quebrantado, aquele que realmente necessita de Deus e reconhece que é pó, reconhece que é humano e que nas suas forças não é capaz.
Então, essa pessoa é a pessoa que está propícia para receber um milagre de Deus. Então, se no dia de hoje o teu coração está aflito, está quebrantado, precisa de uma resposta de Deus e você está dizendo, eu não tenho como alcançar, eu não consigo fazer com as minhas forças, eu preciso do socorro. Se o teu coração está quebrantado e aflito, pode ter certeza que é nesse ambiente, é nessa atmosfera que Deus costuma agir. Amém? Agora nós vamos passar por uma próxima parte que vai te levar a entrar na presença do Senhor com esse coração quebrantado que você está. O rei Davi, ele se pergunta onde está Deus no seu momento de dificuldade, no momento em que ele está com a sua alma aflita, o seu coração contrito, ele pergunta a Deus. Em Salmos 22, número 2 e 3, diz assim: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Presta atenção nessa palavra. O rei Davi, ele está numa das suas maiores batalhas da sua vida, uma das maiores lutas que ele já passou na sua vida. E ele pergunta onde está Deus. E ele fala, eu clamo, o Senhor não me ouve de noite eu não tenho sossego, mas ele reconhece que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Ele começa a trazer à sua memória qual é o ambiente onde Deus opera, porque Deus não opera no meio da amargura, no meio da tristeza, no meio da frustração. Deus, ele opera num coração quebrantado e no meio dos louvores. Então, Davi, ele traz à sua memória o que é necessário fazer. Porém, tu és santo. Mesmo que eu esteja aflito, mesmo que eu esteja abatido e parece que o Senhor não me responde, o Senhor habita no meio dos louvores de Israel. Então ele começa a louvar a Deus, ele começa a exaltar a Deus e olha só o que acontece com ele. No mesmo Salmo 22, na sua oração, olha o que acontece com ele no número 15, Salmo 22 e 15. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Transpassaram-me as mãos e os pés. Você começa a compreender o que está acontecendo aqui. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Presta atenção, ele está clamando e está dizendo, Senhor, a minha luta é grande, eu estou clamando, o Senhor não está me ouvindo, porém o Senhor habita entre o meio dos louvores de Israel. E ele começa a louvar a Deus e ele passa a ter uma visão, não mais da sua situação, mas de Jesus Cristo na paixão, Jesus Cristo no sacrifício. Ele vê Jesus Cristo com as mãos furadas e ele fala como se fosse o próprio Senhor. Ele recebe a profecia e ele começa a lançar a palavra profética. Tiram sorte sobre a minha roupa, transpassaram as minhas mãos, transpassaram os meus pés, todos os meus ossos podem ser contados. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele foi moído e diz que se podia ver todos os ossos do Senhor. Então, olha que maravilhoso, quando Davi começa a louvar a Deus e a exaltar a Deus, ele vê o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. E isso não foi apenas uma imaginação, porque ninguém tinha documentado ou falado sobre isso até então. Mas ele tem revelação do Espírito Santo do que Jesus faria por ele. E ele reconhece que a sua luta, o seu problema, não é nada diante do que Jesus fez por ele. Então, quando você começar a louvar a Deus, a exaltar o nome do Senhor, você não vai ter um conhecimento de Jesus histórico. Você vai ter uma revelação genuína, verdadeira, dada pelo Espírito Santo da situação que você
está vivendo. Isso é maravilhoso, meu querido. Todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, com a postura correta, da maneira certa, coração quebrantado e louvores a Deus, você vai ter uma revelação plena do que está acontecendo à tua volta, do que está acontecendo na tua vida, o que Cristo fez por ti. E você passa a viver não somente o presente, mas você terá uma revelação hoje do passado, do que Jesus fez por nós. Davi teve uma revelação do futuro, do que Jesus fez por ele. E nós passamos a ter uma revelação do passado, uma consciência do presente e também uma consciência viva do que viveremos para frente. Então, meu amado irmão, no meio da tua luta, no meio da tua prova, lembre-se sempre, o caminho para Deus agir na tua vida é o louvor a Deus. E eu convido você a permanecer comigo, não perca este vídeo, não adiante este vídeo, vá até o final, porque você será edificado pela palavra. Você vai ver Deus se manifestando através do seu Espírito Santo no meio do seu povo, que está em lutas, que está em provas, e Deus age e Deus move quando se louva a Deus da maneira correta. Então, para experimentar o poder sobrenatural, a presença da glória de Deus, o louvor é essencial. Por quê? Porque é ali, no meio do louvor, que Deus habita. Guarda isso para você. Deus não habita e Deus não se move no meio da queixa, no meio da reclamação, no meio da murmuração. Por maior que seja a luta, por maior que seja o problema, Deus ele vai se mover no meio do teu louvor, da tua oração, quando você está declarando quem Ele é, não o problema que você está enfrentando. Muito menos quando você diz, ai, por que eu estou passando essa luta? Olha o que Deus fez comigo. Não, Deus não se move nesse meio. Deus ele se move quando você louva a Deus por quem Ele é, indiferente às circunstâncias. O que significa louvor? Louvor é um hino de alegria que louva os feitos poderosos de Deus, que enaltece a grandeza de Deus. Um hino, presta atenção, louvor é um hino, onde se canta aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez e aquilo que Ele fará. Um louvor é um hino que põe para fora, que declara o que Deus é, não as nossas lutas ou as nossas conquistas ou as nossas batalhas, mas sim o que Deus é. Em hebraico, existe uma palavra chamada Tegila, que significa cântico novo do Espírito, dado ao espírito humano. Então, o louvor é quando você entra em espírito e começa a louvar a Deus, não somente com uma música que você preparou ou que você ouviu, mas que o teu espírito recebe e você começa a adorar a Deus, que Deus é grande, Ele é minha rocha, Ele é a rocha inabalável, Ele é o meu Deus, só Ele é Deus na minha casa, e você começa a louvar a Deus com esse cântico que você recebe do Espírito. Você começa a reconhecer quem Deus é na tua vida. E a segunda palavra também em hebraico para definir louvor é yashab, que significa morar, residir, estabelecer-se ou sentar-se. O que é isso? Uma pessoa que tem o hábito de louvar a Deus com cânticos, Deus passa a morar, a fazer morada na vida dessa pessoa. Eu não sei se você já percebeu, mas os passarinhos, eles encontram lugares para morar. Se você prestar atenção, existem alguns pássaros próximo à tua casa que eles estão sempre por ali e eles sempre cantam, sempre entoam louvores nos mesmos horários. Há um horário específico que aqueles pássaros vão começar a cantar. Eles louvam a Deus, a palavra diz isso. E a pessoa que louva a Deus, ela também tem essa necessidade de louvar. Levanta pela manhã, ou pela tarde, indiferente, cada pessoa tem o seu horário, mas que começa a cantar hinos, começa a louvar, começa a exaltar. Alguns não sabem cantar, mas começa a cantarolar dentro da sua alma. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo e começa a louvar a Deus. Quando você faz isso,
Deus passa a morar, a residir no teu louvor, a residir em você, faz morada em você. Uma pessoa que não tem louvor na sua boca, que não tem cânticos de adoração na sua boca, vai ter murmuração, vai ter reclamação, Deus não estará presente. Estamos compreendendo essa palavra? Olha só, o nosso louvor, ele tem que ser como uma cama, bem preparada. Sabe aquela cama gostosa que você se deita, o colchão é confortável, está limpinho, aquele lençol, o edredom limpinho, cheiroso, travesseiro, tudo preparado para você. Eu durmo em muitos lugares porque a gente viaja bastante. Nenhum lugar, por melhor que seja o hotel, é como a minha cama, porque a minha cama tem o meu formato já. O meu colchão já está preparado para mim. O meu travesseiro, o meu edredom, tudo é perfeito. Ali eu deito e descanso. Assim deve ser o louvor ao nosso Deus. Uma cama bem preparada para o nosso Deus. O nosso louvor não deve ser um louvor que agrade a nós apenas. O nosso louvor tem que agradar a Deus. O nosso louvor tem que adorar a Deus. O nosso louvor tem que exaltar a Deus. Hoje existem louvores que são contrários à palavra de Deus. E no meio desse louvor, Deus não habita. A pessoa pode chorar, pode se quebrantar, mas se a linguagem não está correta, não é a Deus que estamos louvando. Existem louvores que falam, você que me viu na prova não me ajudou, agora vai me ver no palco e eu estou aqui em cima e você vai ter que me ver. Jamais Deus vai estar nesse louvor, não tem como. Existem canções que são paródias, louvores evangélicos que são paródicas de música mundana. Alguém fez uma música mundana, alguém foi lá, pegou aquela melodia, colocou uma letra evangélica, Deus não habita ali. Então a gente precisa compreender isso. Qual é o louvor que vai chegar na presença de Deus e vai agradar a Deus? E como nós devemos então cantar louvores a Deus? Ninguém mais, ninguém melhor do que o rei Davi para nos ensinar. Salmos 98, número 4, diz assim: exultai no Senhor toda a terra. Grava essa palavra, exultai. Exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto, com a trombeta e som de cornetas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas. Regozije-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Veja que essa linguagem de adoração é uma linguagem que não é comum nos dias de hoje no louvor, né? Hoje no louvor está existindo muita coisa que não é louvor, né? Hoje parece que os louvores estão mais focados em hinos de mensagens. Eu não estou murmurando e nem falando contra, mas louvor que agrada a Deus são louvores que exaltam as grandezas. Os rios batam palmas, as montanhas louvem ao Senhor, se alegre com muita alegria na presença do Senhor. Então, quando você vai prestar um louvor ao teu Deus e o teu louvor é aquém do que você pode fazer, não será aceito pelo teu Deus. Então, se você pode estar de pé louvando ao teu Deus e você fica sentado, não será aceito. Se você pode levantar as tuas mãos lá em cima para adorar a Deus, na hora do louvor da tua igreja ou na tua casa, e você não levanta, Deus não tem prazer em você. O teu louvor está pequeno. O teu louvor não é um louvor alegre, não é com todas as tuas forças. É um ensinamento. E aí a pessoa diz assim, não, mas é que eu não estou sentindo. Você não precisa sentir nada. Deus é Deus.
É Ele que é Deus e é Ele que tem que ser louvado. Mas hoje, se eu não sinto a presença, eu não levanto as mãos. É exatamente o contrário. Você levanta as mãos, você fica de pé, você pula, você põe toda a tua força. Por quê? Porque você deseja que Deus receba o teu louvor. E quando Ele recebe o teu louvor, Ele se manifesta na tua vida. Então, você precisa amadurecer. Deixar de ser aquela criança mimadinha. Se o papai não vem me abraçar, eu não vou. Não, meu querido. Deus é Deus e precisa ser adorado, louvado como tal. O rei Davi, ele usa uma palavra, exultai. Essa palavra significa, em primeiro lugar, sentir grande prazer. Quando você vai louvar a Deus, você precisa sentir grande prazer. Tem pessoa que sente grande prazer assistindo um jogo de futebol. Tem pessoa que tem grande prazer quando está comendo um churrasco. Tem pessoa que tem grande prazer quando está assistindo filme pornográfico. Tem pessoas que exercem um grande prazer, sente um grande prazer ganhando dinheiro. Sente grande prazer em qualquer coisa, mas não sente grande prazer em louvar a Deus. Então, se você é uma dessas pessoas que não sente grande prazer em louvar a Deus, o teu louvor está aquém do que Deus exige. Então, quando você vai louvar a Deus, você precisa preparar a tua mente. Quem é que você vai adorar? Eu vou adorar aquele que habita no alto e sublime trono. Eu vou adorar aquele que é o Criador do universo. Eu vou adorar aquele que é o autor da vida. Eu vou adorar aquele que me deu a possibilidade de estar vivo hoje. Se você ganhasse 10 milhões de reais hoje, você estaria muito feliz. Mas se eu falasse para você, se você não me der esses 10 milhões de reais, amanhã você não respira mais, você me entregaria, porque mais importante é você ter o fôlego de vida. Mas nós não reconhecemos a Deus como tal, como aquele que nos dá vida. Porque se o reconhecêssemos, quando nós fôssemos fazer um louvor, bateríamos palma, cantaríamos com toda a nossa força, indiferente se somos afinados ou não somos, porque nós reconheceríamos o que é louvar a Deus. Então, Deus, qual é o habitat em que Ele opera? Qual é o habitat onde Ele manifesta os seus favores? No meio dos louvores. E como são esses louvores? Exultai. Tem que sentir alegria, tem que sentir prazer em adorar a Deus. Segundo ponto é ter grande alegria. Primeiro, sentir grande prazer. Segundo, ter grande alegria. E o terceiro é manifestar grande contentamento. Então, quando fala exultai, está falando isso. Você tem que sentir grande prazer, ter grande alegria. E o terceiro, manifestar grande contentamento. Deus exige isso no louvor. Então, eu estou sentindo uma alegria tremenda com o que Deus fez na minha vida. Eu estou sentindo um prazer imenso, porque Deus é maravilhoso. Mas meu jeito é assim, eu sou quietinho, eu não manifesto. Está errado, Deus não vai receber. Por quê? Porque faz parte do louvor manifestar grande contentamento. E aqui eu vou abrir um parênteses. A palavra do Senhor diz que no céu não entrarão os tímidos. Os tímidos ficarão de fora, do mesmo jeito que os cães, que os ladrões, que as prostitutas, que os roubadores, que os efeminados, todos esses estão no mesmo grupo. Pessoa tímida, não, eu sou tímido. Você pode ser tímido para qualquer coisa, menos para louvar a Deus. Então, eu sou tímido para falar em público, tudo bem, mas quando você for louvar a Deus, você precisa manifestar grande contentamento. Do contrário, não é aceito por Deus esse teu louvor. Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos, guarda essa palavra na tua mente, jubilemos, a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos-lo com salmos. Para frente, Salmo 81, número 1 ao 4. Exultai a Deus, você já aprendeu o que é exultai. Nossa fortaleza, jubilai, de novo vem a palavra jubilai, jubilar-se,
ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o altério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Presta atenção, vai guardando as palavras. Exultai, agora jubilar, e é uma lei. O louvor a Deus é uma lei. Então, às vezes, a gente vê alguém apático na casa do Senhor. Eu fico horrorizado quando dentro da igreja estamos louvando, o ministério de louvor está ali louvando, adorando ao Senhor, e tem alguém sentado, observando, às vezes com o braço cruzado, como se aquilo fosse nada. Outros dizem assim: ah não, o importante é a hora da palavra, o importante é a hora da palavra. Meu querido, o importante é louvar a Deus. Presta atenção, louvar a Deus é uma lei. Para frente, Salmo 33, do 1 ao 3. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Pois aos retos convém o louvor. Presta atenção, se você é uma pessoa que diz temer a Deus, se você é uma pessoa que ama o Senhor, a palavra diz que para você convém o louvor. Quando você louva a Deus da maneira que você está aprendendo hoje, com todo o teu coração, com toda a tua alegria, isso é conveniente para você. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Presta atenção, muitas vezes nós ficamos presos naquele hino antigo, no mesmo louvor, 10 anos, 20 anos. Eu não tenho nada contra os hinos antigos, muito pelo contrário, eu amo os hinos antigos e gosto de cantar e louvar ao Senhor. Porém, a palavra diz que nós devemos ter um cântico novo. E não é só no sentido de uma letra nova, mas no sentido de, a cada manhã, o nosso louvor ser renovado, ser fortalecido. E isso só é possível, claro, com a presença do Espírito Santo de Deus. Nós já aprendemos o que é exultai. E agora eu quero falar para você o que significa a palavra júbilo. Jubilar na presença do Senhor significa grande contentamento, alegria expansiva. Júbilo, alegria expansiva, é aquilo que você demonstra, é aquilo que você coloca para fora, que você expõe, isso é júbilo. A palavra do Senhor diz que se você quer fazer um louvor agradável ao teu Deus, você vai ter que sentir prazer, você vai ter que ter alegria, muita alegria, você vai ter que demonstrar e agora você vai ter que expandir, sabe? Para frente, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor Jesus. Isso tudo é o quê? O contrário de mágoa, contrário de tristeza. A pessoa que chega na presença do Senhor e só lembra do seu problema. Ai, olha que luta que eu estou passando, olha quem eu sou, olha o que está acontecendo comigo. Deus não tem prazer nisso. Tem muita coisa boa acontecendo na tua vida. Não permita que o inimigo segue você e faça com que você seja como um cavalo que tem aquela tampa no olho, que só olha para frente, não consegue ver a periferia, não consegue ver o que está acontecendo. O inimigo coloca aquele tampão no teu olho e você só olha o teu problema, só olha a tua luta. E não vê quanta coisa boa está acontecendo. Levanta pela manhã, tem cafezinho, levanta pela manhã, tem um marido, tem filhos. E o diabo tem a capacidade de colocar na tua mente, e tem pessoas que aceitam. O teu filho é trabalho, o teu marido é problema. Vê tudo ao contrário, visão torta, visão de amalequita que vê as coisas tudo torcido. Você precisa fazer um louvor ao Senhor ao contrário disso. Você precisa fazer um louvor ao Senhor com alegria. Alegria pelo teu esposo, alegria pela tua esposa, alegria pelos teus filhos, pelo que você tem, por aquilo que o Senhor tem te dado. Salmo 100, do número 1 ao 5. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e
entrai diante dele com canto. Se você pode, repita isso para que fique gravado na tua mente. Entrai diante dele com canto. Não é para você entrar na presença do Senhor com reclamação, com murmuração, com tristeza. É para entrar na presença do Senhor com canto e da maneira que nós estamos aprendendo, exultando e jubilando na presença do Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Como eu já falei anteriormente, um louvor aquém da nossa capacidade não será aceito. Quando você louva ao Senhor de maneira inferior àquilo que você pode, não será aceito pelo Senhor. Canções sem emoção, cara de chato, sabe? Muitas vezes você percebe alguém cantando, louvando, vai estar morrendo, parece que aquilo é um sacrifício para ele. É melhor não fazer, é melhor sair da presença do Senhor, porque está apresentando a Deus algo que Deus não gosta, algo que Deus não se agrada. A palavra é clara: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele ou entrai diante dele com cantos. Então, quando você vai entrar na presença do Senhor e você quer criar a atmosfera propícia ao mover de Deus, canto de alegria, louvor. Então é maravilhoso quando você vê aquelas igrejas onde tem muitas luzes, onde tem bandeiras, onde tem o ministério de dança, onde tem aquele coral bem vestido. Isso é lindo, é agradável ao Senhor, mas tem gente que reclama. Tem gente que diz que não, que você tem que estar quietinho com o teu inário aqui, cantando, porque aqui é um lugar santo. Não sabe nada do que é santo. A palavra do Senhor diz que é para louvar ao Senhor com tamborim, tocando o tamborim. Sabe o que é tambor, irmão? Fazendo som alto, tocando com trombeta, tocando com harpa, com instrumento de 10 cordas, né? Aquela orquestra grande, louvando, exaltando o nome do Senhor com alegria. Porque muitas vezes você vê aquela orquestra grande, tudo aquilo, mas está todo mundo lá, parece que morrendo, não há prazer no que está sendo feito. Deus quer um louvor genuíno, alegria em servir a Deus. E eu digo para você, pouco importa se quem está do teu lado é um chato, se quem está do teu lado parece que está morrendo, quem está tocando um instrumento do teu lado parece que não sabe para quem está louvando. Você pode fazer um culto especial para Deus, né? E muitas vezes você está louvando a Deus com tanta alegria e tem gente murmurando do teu lado. Problema deles. O importante é o que Deus pensa de você. Agora, vou mostrar para você a importância do louvor. Porque o louvor é o meio onde Deus habita, como nós já falamos aqui inúmeras vezes. E o louvor é uma arma de guerra. Não há batalha que não possa ser vencida através do louvor. Porque quando você louva, o que acontece? Deus passa a habitar no meio dos louvores. Quando você é uma pessoa que louva a Deus, Deus vem. Quando você louva ao Senhor com alegria, Deus vem. E quem pode impedir o Deus Todo-Poderoso? Ninguém pode impedir o seu agir. E aquele que estiver louvando a Deus, receberá o favor de Deus. Olha só. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, e o versículo 1 ao 4 diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Sabe quando o inferno se levanta para destruir a tua casa, se levanta para destruir a tua vida?
Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Todas as cidades de Israel já haviam sido tomadas e agora ficavam somente as cidades de Judá. As pequenas cidadezinhas também já estavam sendo tomadas e Judá era a única que restava. E chegam os mensageiros dizendo, vem contra ti uma grande multidão além mar, incontáveis como a areia da praia, e já estão aqui próximo, já estão em Engedi, é perto. Sabe quando não dá tempo mais de você se preparar para aquela batalha, quando já não há mais como você organizar como se defender? Era esta a situação em que se encontrava o rei Josafá e o povo de Judá. Agora olha só o que acontece. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Presta atenção. Muitas vezes nós queremos fazer um louvor a Deus, mas a gente diz, não, ele é criança, deixa a criança correr. Não, a criança pode ficar dormindo. Não, a criança... Porque os pais não têm mais domínio sobre os seus filhos. Não conseguem mais controlar os seus filhos. Isso é para uma outra mensagem. Mas se você quer um louvor agradável a Deus, velhos, crianças estavam em pé. E a diz que as mulheres e os seus filhos. Por que as mulheres e os seus filhos? Os seus filhos no colo, em pé, servindo ao Senhor. Hoje tem pessoas que não vão no culto porque o filho vai incomodar. Não vão no culto porque os filhos ficam correndo. Não vão no culto porque tem que ficar segurando. E o filho bate, e o filho... Meu querido, está faltando vara. Está faltando vara. Quando você diz para o teu filho, fica quieto, ele tem que ficar. Dali 10, 20 segundos, 30 segundos, talvez ele vai sair correndo. Chama de novo. Mas ensina a criança no caminho que deve andar. Olha, eu vou repetir o finalzinho. Suas mulheres e os seus filhos estavam o quê? Em pé. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Quando você se posiciona diante de Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que Ele habita num alto e sublime trono, e você está com o coração aflito, quebrantado, você tem que saber se posicionar. Sentado, do jeito que der, que canseira, não é assim que Deus vai agir. Mas se você estiver de pé, reconhecendo intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente na presença de quem você está, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Louvado seja o Senhor. O versículo 15. E disse, o profeta entregou a palavra, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que impressionante, o povo se colocou de pé, o povo jejuou. Jejum é humilhar-se diante de Deus. O povo se humilhou diante do Senhor, jejuou, se colocou de pé na presença do Senhor, começa a invocar o nome do Senhor. O que acontece? Deus se faz presente e já lança a palavra. Ô rei, fica tranquilo, povo, fica tranquilo, a peleja não é mais vossa, a peleja é minha. Você quer o favor de Deus? Reconheça na presença de quem você está. Você precisa da misericórdia do Senhor? Faça um louvor concernente ao que Deus é. Louvado seja Deus. Essa palavra é tão poderosa, ela é tão maravilhosa, porque ela nos ensina, ela também nos leva ao centro da vontade do Pai. E o meu desejo é que você esteja sendo edificado por esta palavra. Olha só. Não vos assusteis, não temais. Por quê? Porque essa peleja não é vossa. O Espírito Santo, ele precisa mover no meio do louvor. Então, quando você vai louvar a Deus, quando você vai exaltar a Deus, quando você vai entrar na presença do Senhor, entre com cantos, entre com cânticos. A palavra diz, entrar na sua presença com cânticos. Tem gente que quer entrar reclamando.
Tem gente que quer entrar murmurando. Deus não vai agir. Entra na presença do Rei, cantando e exaltando os seus grandes feitos, e Ele vem. E quando Ele vem, o Espírito Santo te levará a orar da maneira correta, porque o Espírito Santo é aquele que sonda o coração, é aquele que esquadrinha o coração do Pai, sabe o que o Pai quer, e o Pai é o nosso Deus. Para frente um pouquinho diz assim, segundo Crônicas 20:18. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. Grava isso, se lançaram. Depois que eles recebem uma resposta de Deus, dizendo, o Senhor dizendo, a peleja é minha, vocês não vão mais ter que pelejar, o que eles fazem? Eles se lançam perante o Senhor e adoram. Se lançam é o que? Se jogaram no chão. Se lançaram por terra, adorando, agradecendo a Deus. Mas tem gente que vai na casa do Senhor e fica sentado e vê pessoas que se lançam, pessoas que caem no espírito, pessoas que choram, pessoas que clamam e fica murmurando ainda, não entende nada da Bíblia e se acha o santão. Eu duvido que esse tipo de gente louve ao Senhor na sua casa, adore o Senhor na sua casa. Se lançaram perante o Senhor adorando-o. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Olha que palavra, com voz o quê? Muito alta. Então, tem gente que começa com aquele negócio, ai, baixa o som da igreja está muito alto, ai, meu ouvido. Gente, que gente chata, que gente chata. Quando ia no pagode, ficava lá no pagode. Quando ia no bailão, o som comia. Com aqueles que eram do samba, aquela bateria naquela altura. Mas quando vai para a casa do Senhor, ai, volume baixinho. Isso é maligno, é coisa do diabo. Deus quer que você o louve com som alto, com voz muito alta. Tem gente que vai dar um aleluia, aleluia. Deixa de ser frouxo, Deus não tem prazer nesse teu aleluia. Quando você vai dar um aleluia na tua igreja, dá um aleluia para rachar o céu. E para assustar o irmão que está do seu lado, que está dormindo, tem que dar um aleluia de verdade. Com voz alta, é o que está dizendo a palavra do Senhor. Grava isso no teu coração. Próxima vez que você for adorar ao Senhor, que você for louvar, voz muito alta. Você grita com o teu marido, você grita com a tua mulher, você grita com os teus filhos, você grita no trânsito, mas chega na igreja, tá dando uma de doido e parece um gato. Não, louva ao Senhor com voz alta. Para encerrar, segundo Crônicas 20, versículo 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Você não está entendendo nada errado, é isso que diz a palavra. E dizendo, louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. Presta atenção, qual é o rei que vai sair para a batalha e diante do exército armado coloca cantores? Então, quando você faz o contrário disso, com Deus você vai prevalecer. Quando você confia na tua força, quando você confia na tua capacidade para vencer uma batalha, sairás derrotado. Mas quando você louva a Deus primeiro, quando você coloca o louvor a Deus acima, quando você coloca o louvor a Deus na dianteira de tudo que você for fazer, Deus estará presente. Veja, o rei Josafá pega os cantores, coloca na frente do exército e diz, agora vamos para a guerra. E é dessa maneira, olha só o que acontece no versículo 22. Aqui é a palavra-chave para encerrar esse ensinamento. É o segredo. Olha só. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Você compreendeu? Quando eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, o Senhor colocou emboscada contra os inimigos de Judá.
Quando você se levanta pela manhã e começa a dar louvores ao teu Deus, começa a cantar ao teu Deus, o Senhor coloca emboscada contra os teus inimigos. Aquele que vinha para destruir as tuas finanças é derrotado. Aquele que vinha para trazer enfermidade na tua casa é derrotado. Aquele que vinha para trazer discórdia entre você e a tua esposa é derrotado. Aquele que vinha para trazer discórdia na tua família é derrotado. Por quê? Porque você colocou o louvor diante das suas forças. Você colocou o louvor a Deus antes da tua capacidade. Olha só para você compreender o que aconteceu. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Você compreende? Quando você louva a Deus, quando você louva a Deus da maneira correta, quando você se apresenta a Deus da maneira correta, Deus faz com que os teus inimigos se destruam entre eles mesmos e você sai vitorioso, cantando vitória. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e que daqui para frente você faça um louvor agradável a Deus. Se você ficou até aqui, dá um glória a Deus, dá um aleluia, comente aí. Seja expansivo, diga glória a Deus por essa palavra, escreva algo aí, isso nos ajuda a propagar o Evangelho. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e fica na paz do Senhor Jesus.